Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Complicando a Logística com a ConnexLog. Hoje a gente vai falar de um tema muito importante que acredito que está na vida de todo mundo e que aqui a gente vai poder descomplicar um pouco mais a relação que o TI tem na vida realmente aí do transporte. Nosso convidado especial, Matheus, seja muito bem-vindo, Matheus. Olá, senhores, tudo bem com vocês? Tudo excelente, obrigado mais uma vez por estar podendo disponibilizar aí o teu tempo para poder conversar um pouco mais conosco relacionado à TI. E antes da gente começar a falar um pouco mais aí relacionado ao assunto, pode apresenta a tua empresa, apresenta o Matheus aí, né? Cara, tu falou do tempo, né? O tempo é uma coisa que a gente tem que usar para coisas que são relevantes, né? Isso aqui é muito relevante, isso que a gente está fazendo aqui, falando aqui. Mas vamos lá. Eu sou o Matheus, eu tenho 29 anos, sou casado e eu já trabalho com TI há pelo menos uns 15 anos, cara. Desde muito novo, assim, eu sempre fui para essa área. Hoje eu tenho junto com o Thiago a Nubiway, que é uma empresa de serviços de nuvem. Assim. Nós somos especialistas em gerar experiências legais para o usuário, para melhorar a vida das pessoas, entendeu? Tudo isso sempre voltado para a nuvem. Tudo que tu pensa em infraestrutura de TI, quando a gente fala de servidores, backup, segurança, colaboração digital, DevOps, a gente faz tudo isso só que voltado para a nuvem, entendeu? Nós já entendemos desde o início da empresa que nuvem é o futuro, que todo mundo está se encaminhando para usar as coisas em nuvem, usar as coisas SaaS, todos os softwares que vêm já vêm numa estrutura onde tu não precisa de um servidor para utilizar, não precisa prover uma infraestrutura, então a gente foi para essa área para saber que esse é o detalhe. Tudo que a gente faz na Nubiway sempre tem uma meta de desenvolver relações de longo prazo com o cliente, entendeu? Por isso que a gente foca muito nessa experiência das pessoas. Se a gente entra num lugar, seja com nuvem, seja com infra, seja com qualquer tipo de serviço que a gente faz, tem que ser para melhorar a vida das pessoas. Tem que ser com esse propósito, senão não tem muito o que a gente fazer naquele lugar. Se a gente não conseguir chegar naquele lugar e desenvolver uma relação de longo prazo, já não faz tanto sentido a gente se envolver naquilo, assim, porque esse é o nosso propósito, é isso que a gente se propõe a fazer em todos os cenários, né? E aí, ligado a isso, todas as soluções que a gente trabalha, de novo, quando a gente fala de servidores em nuvem, quando a gente fala de colaboração digital, segurança, backup, todo tipo de cloud computing, quando a gente fala nesses termos técnicos, né, nós sempre trabalhamos com soluções que são proativas. A gente tem a intenção de sinalizar para o cliente, sinalizar para a empresa que a gente atende, para o parceiro, o que ele tem que fazer, para onde ele tem que ir, qual que é a tendência que o mercado está indo, que inovação que ele pode utilizar e tal. E não que seja reativo. Quando acontece um problema, a gente atua. Quando alguma coisa estoura, a gente vai lá e resolve. Não é assim que a gente tem trabalhado e nem tem tendência a trabalhar, no caso. Não, é muito bacana. Aqui a gente vai poder contar um pouco mais, tanto da história da nossa parceria até o momento, né? Mas desde o início, da origem, porque a gente conversa muito, a gente fala bastante, desde sempre a gente fala, né, Rony, sobre a empresa, sim, ela é do transporte, mas hoje em dia o mundo está se tornando cada vez mais fundamentalmente digital, né? Então a gente tem falado bastante, a gente tem diversas reuniões para tocar nesse tema e aqui a gente poder desmistificar um pouco mais relacionado a isso. E o tema, eu acredito, até antes, a gente tenta pesquisar, fazendo uma reflexão breve sobre até a origem de o porquê criamos o podcast, né? Descomplicando a Logística. Muitas vezes a gente não encontra informação e como o nosso público hoje, tem muitas pessoas que estão iniciando a sua carreira, podemos dizer assim, de empreendedorismo, né? De logística, muitas vezes as pessoas ficam pensando, tá, mas e o que é o TI? Para onde que eu tenho que ir? Como que eu tenho que fazer? Quem que eu devo pesquisar? Com quem que eu tenho que falar? Então é por isso que a gente está aqui, bem bacana a tua participação. Para a gente dar start agora, né, sobre o assunto, fala para nós, Matheus, como que foi desde o início de quando tu veio para a ConnexLog, né? Qual que foi a intenção lá do primeiro projeto, do primeiro trabalho? Como foi assim a tua impressão de entender um pouco mais de logística? Foi uma pedrada, né, cara? Dá para dizer isso. Foi uma bomba, assim, porque nós nunca tínhamos tido essa experiência de trabalhar com empresas de logística. Eu já tinha trabalhado prestando serviços especificamente para uma empresa de logística, mas que era bem diferente da ConnexLog, não tinha a mesma atribuição, não tinha a mesma visão de mercado, as pessoas também trabalhavam diferentes. E a primeira vez que eu entrei na ConnexLog, até era numa estrutura bem menor do que a que está hoje, né, fisicamente falando,
E eu entrei lá e a primeira coisa que veio na minha cabeça foi o filme O Lobo de Wall Street. Porque quando eu entrei, aquele filme fala muito de negócio, os caras mexendo na bolsa de valor, tu entra numa sala que tem 100 pessoas e os 100 caras estão falando ao mesmo tempo, gritando, falando e tal, mas todo mundo se entende e aquela coisa funciona para dar um resultado bom no final. Aquilo me lembrou um pouco esse filme quando eu entrei na ConnexLog, porque eu via o pessoal da operação, né, falando um com o outro que o rastreio ia fazer assim, a coleta fazia aquilo, papapá, e o horário assim, e o comercial gritando a cotação de um pro outro, e o cliente fechou, tal. Todo mundo ao mesmo tempo, e a empresa rodava, entendeu? E a empresa estava crescendo, estava em crescimento. A gente tinha entrado naquele lugar, porque nós chegamos até a ConnexLog para resolver um problema que vocês tinham com arquivos, se eu não me engano. A gente ia propor uma solução em nuvem para isso. Justamente porque estava crescendo, e precisava permissionar, precisava resolver segurança, precisava resolver a centralização desse conteúdo para todo mundo e tal, mas me lembrou isso. Ao passo que eu fui conhecendo mais a empresa, ficou muito claro que também tinha uma ligação, se a gente vai para esse lado de comparar com o filme, né? Tinha uma ligação muito grande na minha cabeça com a procura da felicidade. Por quê? Porque se tu vê aquele filme, tu percebe que o Chris, lá, o personagem do filme, nunca para, ele nunca desiste. Nada que acontece com o cara, ele desiste. Ele tem todos os nãos possíveis da vida dele, ele não desiste. E, cara, quem senta do lado da ConnexLog, tipo assim, vem passar um dia na ConnexLog, senta do lado comercial, senta do lado administrativo, senta do lado operacional, é isso que tu vai ver. Os caras se desdobrando, assim, para encontrar uma solução para o cliente. Pô, se esse produto não tá, então vamos juntar com esse produto que vai dar. Pô, tu precisa de uma coleta para, sei lá, 12 horas a partir de agora, que é uma coisa maluca, de rápida assim, né? A gente dá um jeito, encontra um cara que vai até um pedaço, o outro leva daquele outro pedaço, e daí faz assim, e em 12 horas tá lá o teu material. E isso é muito legal. Isso a gente só conseguiu ver criando relação com vocês, né? Isso a gente só conseguiu ver, tipo assim, vem pra ConnexLog, senta tipo um dia inteiro, 2 dias, uma semana na empresa e vê como é que a galera se comunica, como é que a galera trabalha. E aí foi muito legal também, porque a gente percebeu o óbvio, assim. Eu me lembro como se fosse hoje, assim, terceira vez que a gente saiu da ConnexLog, eu e o Thiago, a gente se olhou e falou, cara, se a gente não se adequar a esse dinamismo que os caras têm entre eles, assim, de um tá do outro lado da sala e fala uma coisa e o outro entende, sabe? A gente não vai conseguir construir uma relação de longo prazo com esses caras. E foi isso que a gente tentou fazer, por isso que a gente passou tempo na ConnexLog, a gente entendeu tudo que vocês faziam, questionava coisas que às vezes nem tinham muito a ver com tecnologia, nem com TI, que era o que a gente se propôs a fazer, só que tudo isso deu base para a gente trazer todo o cenário tecnológico que hoje existe na empresa, entende? Então, essa foi assim uma primeira impressão que a gente teve, eu diria assim. E a gente está sempre em busca, né, Matheus, do nosso grande objetivo, que até um chamariz da nossa empresa, que é a ConnexLog resolve, né? A gente sempre tenta resolver o problema do cliente. E essa percepção que tu teve no começo, de ter vindo e ter visto o engajamento que nós temos, né, entre nós, é esse mesmo engajamento que a gente procura ter com o cliente, né? Então, e já entrando um pouquinho no assunto aqui da nossa conversa de hoje, essa questão da segurança da tecnologia, né? Tudo isso, as nossas conversas começaram em prol da segurança de tudo isso que a gente está fazendo. Então não adianta a gente buscar uma mega solução para um cliente, né, que são clientes importantes, enfim, do mercado, são grandes players do mercado nacional. Não adianta a gente encontrar uma solução rápida e eficaz para eles na logística e isso ficar perigoso no mundo da tecnologia, né? Então é legal tu ter tido essa percepção, porque é exatamente isso que a gente busca vender no mercado. E a gente conseguiu aí manter esse relacionamento, porque a partir do momento que a gente consegue uma parceria de fato que entende esse dinamismo, a gente consegue agregar, evoluir, descobrir coisas novas juntos e cada vez evoluir, porque ao longo dos anos aí que a gente tem trabalhado, nisso a gente começou a desenvolver o nosso sistema, então nisso a gente conseguiu dar tanto agilidade quanto resolver outros problemas, tanto com a questão de infraestrutura de TI, que vocês participaram bastante, quanto realmente todo o software que a gente está ainda em desenvolvimento, né, porque software não acaba nunca aí o desenvolvimento, então isso tudo foi para a nuvem, muita coisa aqui que a gente consegue agilizar, aí entra toda a parte da infraestrutura até de internet, que é muito importante, a gente até fala hoje,
Isso tudo a gente consegue fazer mediante a ter parceiros que entendam essa necessidade da gente conseguir agilizar a coisa o mais rápido possível, né? Para isso que a gente vende. E para entender a importância, para quem não sabe ainda, mas eu acho que a maioria já sabe, a ConnexLog ela tem um sistema próprio de CRM, né? Então nós, um sistema próprio de TMS, né? Que nos dá uma diferença de mercado, né? A gente se diferencia no mercado por ter um TMS próprio, o que nos dá muito mais agilidade, nos dá bastante dor de cabeça, por óbvio, né? Então, para isso que a gente tem uma empresa de tecnologia de segurança aí para nos ajudar a comportar todo esse... Cara, eu concordo, mas eu acho que tu citou o sistema aqui, né? Até depois a gente vai falar do que a gente já desenvolveu, eu acho também, mas... eu acho que esse papo da segurança, e eu diria até performance no caso de vocês, começou um pouco antes de pensar em sistema. Bem antes. Porque a primeira vez que a gente chegou na ConnexLog, eu lembro que a gente estava falando de Microsoft, né? Para pegar os arquivos que vocês tinham espalhados assim e colocar em nuvem. E aí o que a gente começou a perceber? Tinha gente que queria usar os arquivos do mesmo jeito que eu sempre usou, porque estava acostumado a, sei lá, 15, 20 anos usar os arquivos daquele jeito. Tinha gente que, se tivesse que mudar a forma, não tinha problema. Tinha pessoas que usavam arquivos que só ela podia ter acesso. Então a gente começou a olhar para tudo isso, e eu lembro da pergunta que a gente fez, né? O que é mais importante para vocês? Segurança, performance, né? Tipo, segurança no fato de os meus dados estarem seguros, porque eu estou lidando com informações da ConnexLog, vocês estão lidando com informações de vários clientes, inclusive da ConnexLog. Então isso tem que estar num lugar seguro, tem que estar cuidado, não é qualquer um que pode ter acesso, além das pessoas que têm permissão para isso. Performance mais importante, tipo assim, ser rápido o acesso. Eu clicar e pum, abrir, eu clicar e baixar, eu clicar e conseguir fazer alguma coisa. Ou é o custo, tipo, tudo isso que a gente está fazendo tem que ser barato. E o que a gente percebeu naquele momento junto com vocês foi que talvez a segurança fosse o mais importante, a performance era muito importante, porque o business do transporte multimodal, pelo que a gente entendeu até hoje, depende muito de ser ágil, né? De ser extremamente ágil, até porque a ConnexLog resolve, que tu fala, vem daí, né? Isso aí. Vem daí. Então, e o custo, tipo assim, não importava tanto desde que a gente tivesse os outros dois atributos. Então, o que a gente fez nesse caso foi tentar criar cenários para vocês utilizarem o processo de vocês na nuvem, os arquivos de vocês naquele caso na nuvem, e não só isso, mas todas as demandas e processos da empresa na nuvem naquele cenário, que é o que roda até hoje, né? Respeitando esses limites, né, cara? Respeitando tipo, a segurança, dando segurança para vocês, que ninguém vai ter acesso a uma planilha que tem dados que só uma pessoa pode ter acesso. Dando segurança para o cliente, que, pô, eu estou contratando a ConnexLog, eu vou passar uma série de informações da minha empresa, sabe? Tipo, pô, vou ter que informar os caras quanto que custa X coisa, quanto que eu faturo, CNPJ, esse tipo de coisa, e esses caras vão armazenar isso num lugar que não vai vazar. A gente tem que ter essa preocupação com toda essa esfera de coisas que acontecem, né? E isso a gente fez. Isso a gente fez no caso, por isso que existe essa relação longa até hoje. Exatamente, eu acho que o primeiro trabalho foi buscar a... Tá, vamos fazer uma linha do tempo. Vamos fazer uma linha do tempo. A gente chegou na empresa porque vocês tinham um servidor local, que na verdade não era bem um servidor, assim, ele era uma máquina que a gente chamava de servidor. O nome dela. O nome dela era servidor, isso. O nome dela era servidor. Tinha uma etiqueta lá, servidor. Isso aí. Então esse cara armazenava arquivos de vocês que nem todo mundo usava, porque alguns estavam nas máquinas de usuários mesmo, né? E além disso tinha uma parte de um sistema que rodava lá também. Então a primeira coisa que a gente fez, a gente utilizou a Microsoft para levar vocês inteiramente para a nuvem do que a gente chama hoje de Office 365, né? Fiquem tranquilos, né? Essa informação é pública, tá? Isso não é um dado que eu estou abrindo aqui, mas então vocês começaram a usar aquilo. Com isso a gente conseguiu excluir aquele servidor lá. Um tempo depois disso, vocês já estavam com um sistema próprio da ConnexLog TMS que o Rony citou agora em desenvolvimento. Eu acho que uns 3, 4 meses talvez depois que a gente fez esse projeto, nós precisávamos prover a infraestrutura, porque vocês avisaram que o sistema estava pronto e precisava colocar ele em algum lugar. E aí eu lembro que o papo que chegou foi assim,
pô, precisamos de um servidor para colocar o sistema. Então, já que vocês estão fazendo, vamos pensar em servidor em nuvem e tal. E naquela época a gente falou assim, cara, quem está fazendo o sistema de vocês? Ah, a empresa X, beleza. Deixa eu conversar com esses caras. Aí a gente trocou a ideia com eles e o que a gente fez naquele momento? Em vez de ter um servidor para colocar vocês, o sistema de vocês, a gente criou uma estrutura totalmente DevOps. Então hoje, se tu perguntar, a ConnexLog não tem um servidor que hospeda o sistema. A ConnexLog se utiliza de containers que são ligados num banco de dados RDS, que a gente fala, é um serviço de banco de dados, que hoje em dia é o ultimato da tecnologia do que existe para fazer esse tipo de coisa. Então, enquanto ainda tem gente usando servidores hospedados de forma local nas empresas, ou esse servidor de forma local, mas colocado em nuvem, vocês já estão num patamar totalmente diferente. A gente conseguiu criar o sistema de vocês usando tecnologia DevOps, que já é o suprassumo que existe da tecnologia hoje, para fazer isso acontecer. Depois que a gente fez isso, vocês rodou mais uns 5 meses, eu acho, talvez um pouco mais, vocês mudaram de prédio. Aí a gente acompanhou toda essa mudança de prédio. E aí talvez quem está assistindo vai perguntar, pô, mas se os caras fazem tudo em nuvem, já não tinha mais nada local, o que eles foram fazer lá acompanhar a mudança de prédio, né? Se era tudo em nuvem, era só chegar e acessar. Cara, isso vem porque essa veia de parceria que a gente construiu mora nesse tipo de cenário, né? Não é porque está em nuvem que eu só vou atender o telefone quando o cara me ligar para falar de nuvem. Resolver. Tem que resolver. Então, pô... Tem toda uma segurança antes da nuvem também, né, mano? Com certeza, com certeza. A gente tinha que garantir que quando vocês viessem para cá, ia ter Wi-Fi funcionando, ia ter computador ligado, ia ter mesa posicionada, para que chegasse segunda-feira e tudo que está na nuvem e tivesse em perfeito funcionamento. Porque é o que a gente fala, né? A empresa pode ter a nuvem mais performática do mundo, mais segura do mundo, no melhor provedor, mesmo que custe o que custar, que vá lá, né? Que tipo, a gente fala, mas se a empresa não tiver uma internet, por exemplo, boa, não vai resolver o problema dela. Se ela não tiver, sei lá, links que façam uma troca automática, assim, que é uma coisa simples de resolver hoje em dia, não vai resolver ter a melhor nuvem do mundo. Então, essa responsabilidade de cuidar da segurança dos usuários acessarem aquilo lá, da segurança dos dados estar presente também na nuvem, do cenário que a gente criou em nuvem para vocês também ser o que vocês precisam e conseguem trabalhar e conseguem ser performáticos e não atrasa o processo de ninguém, a vida de ninguém trabalhando, a gente também tem que cuidar do background que fica aqui, entendeu? Uma coisa importante também, né? Como tudo acontece no Brasil, né? Nós empreendedores, a gente começa pequeno e quando a gente se vê, a gente está cercado de um monte de problemas, né? Então isso é um assunto bem importante, a gente achou bem relevante conversar sobre isso, porque conforme tu vai crescendo, tu vai ter que ir analisando os perigos que tem no meio do processo. E quanto antes tu te dá conta de que tu precisa de uma certa segurança para aquilo não cair em mãos erradas, digamos assim, ou até mesmo ter a gente brinca aqui internamente, explodir tudo, né? Porque pode ser que exploda tudo do nada aí, cai a internet, cai a nuvem, né? Então a gente tem que cuidar dessa questão de segurança quando a gente está lidando com as informações dos clientes, né? Isso eu acho muito importante a gente comentar, né? Porque nunca se olha para isso, sempre se olha para isso como um custo, e na verdade isso não é um custo, isso é um investimento que se faz, né? na segurança e na tecnologia da informação, né? Difícil encontrar parceiros bons também, né? A gente tem que procurar bastante, garimpar bastante no mercado para poder encontrar alguém que traga essa solução mais completa para as empresas, né? E hoje, Matheus, pensando assim naquele cara que está nos assistindo, né? Que, por exemplo, eu tenho uma empresa que eu estou no, sei lá, interior de São Paulo, por exemplo, que eu acabei de comprar meu segundo carro, tenho 2 funcionários, por exemplo. O que na tua opinião assim, é muito relevante para esse cara que está iniciando a vida dele no transporte, pensar, olhar, né? Eu preciso contratar uma empresa, contratar uma pessoa de TI, né? O que eu preciso realmente estar atento aos cuidados que eu devo ter no início assim, de uma operação? Boa pergunta. Eu acho que essa daria um episódio só dessa pergunta. Mas na verdade, cara, assim, vamos lá. Pessoa que está começando com o transporte agora. Esse exemplo que tu deu é um cara que tem, por exemplo,
Usando em termos leigos, assim, é um cara que tem uma Fiorino e está começando a trabalhar, Exatamente. ou é um cara que abriu uma ConnexLog agora, por exemplo? Eu sou um agregado, sou um agente que estou em alguma região aí do Brasil e que estou começando a me desenvolver mais, né? Abranger mais mercado dentro da minha região. O que eu tenho que pensar em relação à logística? Aconteceu que nem o Rony lá, deixou de ser motoboy, comprou uma Fiorino e resolveu... Isso. O que o Rony tinha que ter pensado, lá, né? 15 anos atrás. Cara, assim, esse cara que está fazendo isso hoje, ele tem que entender que o mundo já não funciona mais como ele aprendeu com o pai dele, entendeu? Não estou descartando o que ele aprendeu, mas o mundo já se posicionou diferente, entendeu? A tecnologia já está presente. Hoje em dia, tanto está presente que eu vou te dar um exemplo que tu vai concordar comigo. Se tu hoje, por exemplo, tu vai deixar o teu carro no estacionamento e esse estacionamento só aceita dinheiro para pagar, o que tu vai fazer? Tu já não vai mais deixar o carro lá, cara, entendeu? Porque todo mundo espera poder pagar num Pix ou num cartão, ninguém anda mais com moeda, com dinheiro, entendeu? Por quê? Porque o mundo já se posiciona diferente. Então esse cara, quando ele começa, ele tem que ter a primeira coisa é ele ter essa mentalidade. Eu preciso armazenar os meus dados em um lugar que não seja o meu celular, o meu computador, entendeu? Por exemplo, esse cara vai começar a trabalhar, então vamos supor lá que o mínimo que ele vai ter é uma planilha em qualquer lugar, pode ser no Google, pode ser na Microsoft, pode ser um Excel que ele tem no computador dele, qualquer coisa assim, onde ele vai anotar todas as empresas que ele presta serviço, quantas entregas, coletas ele faz por dia e quanto ele faturou no dia, por exemplo, com as entregas e coletas para fazer um balanço mensal. Eu sei que deve ter muito mais dados que o cara vai ter que coletar, mas enfim... então, mas no começo é bem uma planilha de Excel mesmo. Meio isso, né? Eu tenho uma guardada, vou enquadrar ela. Então, isso é história. Isso é história, que é importante também. E aí é o seguinte, essa planilha desse cara não pode ficar impressa, por exemplo, entendeu? Ele não pode ter essa planilha impressa, ele tem que ter essa planilha num lugar onde ele possa acessar de qualquer lugar e onde ele tenha controle, por exemplo, de que quem vai acessar essa planilha. Seja ele, ou ele o funcionário dele, ou ele a esposa, ou ele o filho, ou ele, sei lá, quem for, entendeu? Mas ele tem que ter esse dinamismo para trabalhar. Por quê? Porque as informações que ele está colocando naquela planilha fazem parte da empresa dele, do que está gerando a renda que ele está fazendo. Tem informações de outros clientes que ele trabalha, de outros fornecedores que ele trabalha, que se vazar qualquer uma das informações, se essa planilha for impressa e ele esquecer isso sei lá, cara, no balcão da recepção de algum lugar que ele for coletar alguma coisa, tem dados ali que vão ser vazados que afeta toda a esfera do mercado. Sim. E essa percepção tem que estar clara para esse cara, entendeu? Então, assim, tu perguntou, precisa contratar uma empresa para fazer isso? Vários clientes perguntam pra gente, assim, qual que é o melhor momento de ir pra nuvem? Né? Ô Matheus, qual que é o melhor momento de ir pra nuvem? Eu sempre brinco assim, quando nasce. Quando a empresa nasce é o melhor momento para ir para a nuvem. Esse é o cenário. Esse é o cenário. Por quê? Porque tá muito fácil, cara, entendeu? Hoje em dia a nuvem é barata. Eu trabalho com TI desde 2009. 2009 era caro ir para a nuvem, entendeu? Porque não se sabia o que estava fazendo, era tudo muito distante. Tu falava assim, vou colocar o meu sistema na nuvem. Nossa, era tipo assim, cara. Era tipo tu ter um carro que voa hoje em dia, sabe? Não é um no país que tem isso aí, entendeu? E é muito caro. Hoje em dia tá fácil, tá objetivo fazer, entendeu? Já tem gente especialista para chegar para ti e te dar vários cenários dizendo assim, cara, tu quer, que nem eu fiz, que nem a gente fez com vocês, tu quer mais segurança, mais performance ou menos custo? Vamos combinar esses dados, então tu tem que ir para esse lugar aqui, usar os dados dessa forma, vai estar seguro até esse ponto, entendeu? Já tem uma gama de opções acessíveis, muito. Independente de qual é o ponto maior que tu quer ir, tem opção disponível para ti, né? Muito. Então, respondendo agora assim, 100% da tua pergunta, esse cara tem que ter a mentalidade que ele não está mais em 1990, né? Não está mais nos anos 2000, inclusive, né? Nem nos anos 2000. Nem nos anos 2000, já é 2024 hoje, por mais maluco que pareça Tá uma observação, isso. né? Eu estava comentando, acho que foi contigo essa semana, nós estamos vivendo uma guerra de drones. Olha que loucura, né? A guerra não é uma guerra balística lá da arma, não é mais. Hoje é uma guerra de drone, né? Aquela então, que tu vai pro frente de batalha. Exatamente. Os caras não tem mais tanto soldado lá na frente de batalha, tem o drone lá
fazendo isso. Então a importância de estar tecnologicamente suprindo. A tecnologia ela evolui exponencialmente, na verdade, né? Ela não, normalmente até tem um fato, um livro que eu li outro dia relacionado à performance do CEO da Intel, que ele falou exatamente isso, né? Que ao longo de 10 anos, a cada 10 anos muda completamente aí o cenário de logística, e ao longo do tempo isso foi se comprovando. E cada vez vai encurtar mais esse tempo, né? O que antes demorava 10 anos, hoje demora 5, que vai demorar 2, que vai demorar 6 meses, e assim funciona. Cada vez é mais fácil ter acesso às coisas. Pô, se tu comparar que uma vez para ti te comunicar com alguém, tu mandava uma carta, e hoje tu manda uma mensagem no WhatsApp. Eu acho que exatamente nesse ponto que a gente está tocando, ao longo do tempo, é lógico, a gente vem criando estrutura, tendo pessoas, né, realmente ao nosso redor que podem dar dica, mas muitas vezes a gente tem que dar esse apoio. Eu acredito que essa é uma responsabilidade muito grande que a gente tem relacionada ao Brasil, relacionado a tentar apoiar, tentar ajudar a comunicação a ser mais fluida, né, nesse tipo de questão. E uma responsabilidade que a gente tem, que a gente sempre comenta bastante, é tentar munir realmente todo o nosso ecossistema, né, que a gente fala ecossistema ConnexLog aí, tanto de fornecedor, de cliente, de parceiro, né, que está junto conosco a receber as informações de forma mais rápida. O que a gente muitas vezes demorou lá 5 anos para se ligar, se a gente puder entregar para o nosso pro parceiro que está junto conosco aí de uma forma mais fácil, exatamente esse ponto. Então, porque a gente realmente está engajado nessa questão de descomplicar as coisas, né, Matheus? A gente sempre conversou bastante sobre isso. O Matheus é um parceiro nosso de longa data já, né? Então a gente quer mostrar para o mercado, para o nosso mercado, que existem coisas que precisam ser olhadas, precisam ser feitas. Não é intuito da gente, até esse pensamento mais ultrapassado, né, de guardar informação comigo, o que eu sei é meu, o negócio é só eu que sei. Não é só a gente que sabe. A gente acredita fortemente que quanto mais a gente compartilha as informações, todo mundo cresce, né? A ConnexLog tem crescido muito a nível nacional e a gente quer compartilhar cada vez mais as informações e mostrar para o nosso público, para quem nos ouve, para quem nos assiste, que existem coisas que precisam ser olhadas. Existem coisas que precisam ter um pouco mais de segurança, tanto para nós quanto para quem está olhando, né? É que esse movimento que tu comenta tem muito a ver com a geração de inteligência artificial que a gente está vendo hoje em dia. Por quê? Porque tu fala assim, não faz sentido eu guardar informação para mim, eu quero compartilhar, eu quero unir o ecossistema que nem tu falou, de tudo que faz. Não só as pessoas que trabalham na ConnexLog, mas tipo assim, empresas de transporte multimodal, os agentes que tu fala, né, que seria o nosso exemplo ali do amigo da Fiorino, né? Os agentes, tu muniu um cara de informação. Isso, por que hoje a inteligência artificial é tão difundido já, hoje em dia? Porque é isso que os caras fazem. Tipo, é uma base gigante, cheia de dados, que as pessoas se retroalimentam, porque o que um pergunta hoje serve de resposta para o outro amanhã, e assim sucessivamente, entende? Agora, tanto que esses dias a gente estava pensando no seguinte, nós, no BWay, somos uma empresa de nuvem, tecnologia, a gente se autodenomina como tecnologias inteligentes, né? Porque a gente cria soluções para melhorar a vida das empresas. Então, assim, se eu disser, a gente só trabalha com servidor, não, a gente trabalha com tecnologias inteligentes. Aí o que acontece? Essa frase até assim, você que está assistindo esse podcast, que tem uma empresa de transporte multimodal, essa frase é para ti agora. Mas tipo assim, às vezes tu vê a Nubiway atendendo a ConnexLog, né? Pô, aqui tá muito claro, a gente tem uma parceria e tal, até mesmo às vezes fora da empresa, né? A gente se encontra e conversa e troca ideia e fala de outros negócios, não relacionados ao Nubiway nem a ConnexLog e tal. Então tem essa parceria, faz funcionar, isso tudo funciona, a operação ConnexLog funciona. Todo mundo conhece todo mundo da Nubiway, porque isso está dando certo. Agora, isso não quer dizer que nós, por exemplo, não podemos atender outras empresas de transporte multimodal. Porque às vezes no mercado fica com essa ideia, né? Tipo assim, mas os caras atendem a ConnexLog. Se eu quiser que eles façam essa mesma evolução tecnológica, essa mesma bomba de melhorias, né, que eles geraram lá na ConnexLog, eu queria que eles fizessem na minha empresa, que é um concorrente, vamos dizer assim. Não,
eles vão levar os meus clientes para lá, eles vão levar os meus dados. Não, cara, é ao contrário. A gente prega pela segurança, entendeu? A gente prega por isso, entendeu? Uma coisa importante, a Nubiway não tem fronteiras, né, Matheus? Não tem fronteiras. Ele vai do Oiapoque ao Chuí, como a ConnectLog vai, né? Como a ConnectLog vai. Muito bem lembrado, entendeu? Tanto não tem fronteiras, cara, que até tu lembrou agora, a gente estava, até o ano passado, a gente estava atendendo uma empresa de El Salvador. Olha só. El Salvador. Vai além das fronteiras do Brasil. Vai além das fronteiras do Brasil. Não tem fronteiras, entendeu? Desde que. Nuvem não tem fronteira, né? Nuvem não tem fronteira. Desde que a gente consiga fazer o que o cliente precisa, entendeu? Vai ser atendido de qualquer forma. Não, excelente. E o que mais? A gente falou aí então de quando a gente mudou o servidor para nuvem. A gente falou aí um pouco mais da hospedagem do TMS, né? Quando foi feita essa mudança. E o que mais de trabalho que tu pode comentar assim, que a gente pode abrir aí, na verdade, né? Para todo mundo. Relacionado de trabalhos que a gente fez, né? Que ao longo dos anos aí a gente vem evoluindo e foi notado tanto muitas vezes a gente achando que era até impossível, chegando pro Matheus, Matheus, isso aqui é possível, pode, não pode, né? O que a gente pode fazer com isso? Ou muitas vezes o contrário, né? De o Matheus poder, cara, notei na tua operação tal questão que eu acho relevante aí vocês implementarem. Aceitam ouvir a respeito? E daí sempre a gente está disposto a isso, né? O que mais que tu acredita que seja relevante que a gente poder falar e poder compartilhar com o pessoal? Uma coisa que eu lembro que vocês chegaram e perguntaram, pô, é possível a gente fazer isso? Eu lembro que o Rony, principalmente, sempre teve muito claramente, assim, todas as conversas que a gente teve até hoje na ConnectLog, ele sempre coloca a pauta segurança na mesa, né? Tipo assim, pô, a gente tá com uma ideia inovadora que surgiu agora e já tem cliente usando, a gente queria trazer para cá e tal. Isso ajuda na segurança da empresa, na segurança dos clientes? Não, sim. Talvez então vamos rever a prioridade disso, entendeu? Então, isso é muito legal. Tô apoiando essa ideia, não tô falando nada, tô apoiando essa ideia. Segurança top, isso aí. Segurança em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Mas, o que a gente tem que pensar? Houve um tempo em que vocês chegaram pra gente e disseram assim, cara, a empresa tá crescendo, tá chegando pessoas, entendeu? E é muito legal essa história da nuvem, do cara poder acessar de onde ele quiser. Pô, o cara tá atendendo o cliente, tá atendendo da beira da praia, outro tá atendendo, sei lá das Ilhas Caimã, o outro está atendendo da Noruega e eu tô aqui na empresa atendendo, tá todo mundo trabalhando feliz porque tá tudo na nuvem. Legal. Só que ao mesmo tempo existe uma preocupação, tipo assim, o que esse cara tá fazendo com esse dado? O que ele pode fazer com esse dado? Para onde ele pode levar? Se ele baixar e sei lá, vender esse dado para alguém, o que acontece? Cara, é uma preocupação que a gente tem que ter. Então nesse momento, quando é possível a gente pegar isso, por exemplo, e deixar dentro da empresa? Sim, é possível. Tanto que hoje, sem abrir muito sobre isso, que é uma coisa que a gente não vai abrir aqui. Detalhes, né? Mas hoje o projeto que a gente está conduzindo com vocês nesse momento resolve esse problema, por exemplo. Um dos projetos que a gente está conduzindo em vocês resolve esse problema. Então, a gente criou uma operação que facilita a autenticação de todo mundo na empresa para permitir que os dados fiquem seguros em um lugar só. De forma que é mais fácil de tu contratar uma pessoa, é mais fácil de tu desligar uma pessoa, é mais fácil de tu ter certeza que quando a pessoa foi contratada, ela tem acesso ao que ela precisa, e só o que ela precisa, importante falar. E quando a pessoa foi desligada, ou se desligou, no caso, ela vai perder, né, o acesso, vai deixar de ter acesso ao que ela não tem mais ter acesso. Então, isso foi uma coisa que eu lembro que quando a gente trouxe para a reunião que tinha como fazer, e não era assim, tecnicamente tão complexo de fazer, pô, isso a gente precisa fazer então, cara. Então isso foi uma novidade legal para vocês, né? Então essa foi uma coisa que tu falou. O outro exemplo, quando a gente fez aquela operação do sistema TMS novo de vocês, que foi desenvolvido por vocês, quando a gente fez toda a operação DevOps para esse sistema, para ele ser hospedado de uma forma mais tecnológica, vocês inclusive toparam fazer isso confiando muito no que a gente estava fazendo, porque mesmo que a gente explicasse do melhor jeito possível, ainda ia ser complexo de entender, porque é muito técnico esse papo ainda hoje, né? Então, nesse momento ficou aquela coisa assim, cara, beleza, vocês estão usando aí tecnologia legal, ficou do jeito que vocês queriam que ficasse, seguro, beleza. Mas e como é que a gente vai disponibilizar o acesso para esses caras? Eu preciso que só tal pessoa tenha acesso a esse sistema aqui fora da empresa. Dá para fazer? Dá para fazer. Tá, e se esse cara aqui que não tem acesso tiver que ter acesso naquele fim de semana? Tudo bem, é só avisar a gente que tem como fazer, entendeu?
Pô, mas agora a gente está mudando de sala, por exemplo. Vai trocar tudo, vai trocar link de internet, até os IPs que a gente usava antes vão mudar em relação ao que a gente usa agora. Tudo bem, a gente já vai ajustar tudo que ajusta lá mais rápido do que antes, inclusive, e a coisa vai acontecer. Até um exemplo legal, então, essa semana o nosso sistema teve uma atualização, o nosso TMS foi atualizado e caiu. Né? A gente ficou sem sistema e em 5 minutos ele foi restabelecido. Né? Então, isso é uma questão de segurança também. Visto tecnologia. Por que foi restabelecido tão rápido? Porque a forma de fazer as publicações, né, a palavra certa para isso que a gente usa é deploy na parte técnica, mas enfim, são publicações. A forma de fazer a publicação, a atualização das coisas do sistema é muito mais automatizada agora, muito mais. Facilita o trabalho de quem está desenvolvendo e facilita o trabalho de quem cuida de toda a infraestrutura para isso funcionar. Então isso permite que em 5 minutos tu esteja com o sistema no ar de novo, entendeu? Então isso é muito... Isso foi muito legal e a gente proporcionar a experiência de que dá para fazer, entendeu? Porque às vezes vocês, enquanto clientes, trazem essa mirabolância que na cabeça de quem traz é uma mirabolância que, pô, isso aqui talvez o cara vai conseguir resolver em 10 anos. E na verdade não, já tem solução, a gente já consegue fazer agora, depende do tempo de vocês, do investimento proporcionado para aquilo. Pô, será que as demandas que a gente tem agora não tem que terminar essas para começar um novo projeto? Depende de todas essas coisas, né? Mas já houve ambos os casos várias vezes, inclusive, né? Quando a gente falou isso. Não, tanto na questão, toco de novo no assunto da importância de estar engajado entre as parcerias, né? Porque é só conversando que a gente vai conseguir tanto levar para ti alguma ideia que talvez na nossa cabeça fosse difícil, mas para te entender aquilo coerentemente, para entender, não, entendi que os caras estão falando, é isso. Né? E em outra parte também é a agilidade de vocês, né? Porque hoje, para atender o nosso segmento, a ConnexLog opera 24 horas por dia, 7 dias por semana, não tem feriado, Natal, Carnaval, não existe nada disso, né? E enquanto a nossa operação lá está funcionando, existe alguma possibilidade, por exemplo, alguma coisa acontecer em 5 minutos, caso um sistema caia, por exemplo, a gente tem que ter um suporte ali para atender, né? Isso lá atrás, Matheus, agora é uma dúvida genuína, né? Nem te preparei para essa pergunta. Antes de vocês começarem a trabalhar conosco, vocês já tinham ideia de que vocês precisariam ter essa estrutura para poder atender tanto nós e depois expandir para o mercado esse tipo de atendimento ou não? Cara, na verdade, assim, sim e não, tá? Sim e não. Porque quando a gente chega na ConnexLog, lá atrás, que teve toda aquela percepção que eu te falei, pô, isso aqui é grande, isso aqui, cara, a gente olhava para a ConnexLog e dizia, essa empresa aqui vai estar o dobro do tamanho que é em 6 meses, entendeu? Talvez menos. E foi menos até do que 6 meses. Naquela época, foi menos do que isso. Então, tinha a percepção de que ia ter que ter uma estrutura maior, nós, né, a Nubiway teria que ter uma estrutura maior de pessoas, de horário, de tudo, até de conhecimento técnico, inclusive, para atender uma empresa que nem a ConnexLog. Mas ao mesmo tempo, quando a gente chegou na ConnexLog, a gente já operava 24/7. Por quê? Porque a TI também tem disso, entendeu? Disso de trabalhar 24/7. Não tem carnaval, não tem Natal, trabalha 7 dias por semana. Às vezes nem trabalha, mas está disponível 7 dias por semana, 24 horas por dia. Por quê? Porque eu diria assim, 2 motivos, tá? Primeiro porque geralmente, quando que a gente sabe que uma TI em uma empresa está funcionando? Quando geralmente o usuário não está falando da TI. Entendeu? Quando não precisa. Quando não precisa, tu sabe que as coisas estão rodando, que está tudo indo no seu caminho. Quando tu entra na empresa e ninguém xinga a pessoa técnica, entendeu? Isso aí sabe que está rodando. Se o cara tá, sei lá, cara, entendeu? Tocando violão dentro do data center é outra coisa. Agora, mas que está funcionando, tá. E outra coisa todo mundo trabalha no horário comercial. O mundo inteiro se posiciona no horário comercial. Ou seja, quando a gente precisa parar alguma operação, algum serviço, algum servidor, algum sistema da empresa para fazer qualquer tipo de mudança, tem que ser fora do horário comercial. Então, a gente pegou todo esse aparato de informação e disse, cara, então já vamos começar a empresa 24/7. E assim a gente fez, entende? Então não foi um complicômetro assim para nós fazer isso, porque caiu como uma luva, a gente já trabalhava 24/7. Já era a intenção? Juntou já a fome era, com a vontade de comer? juntou a fome com a vontade de comer e vai embora, porque tem uma coisa que a gente tem que ter noção, cara, na agilidade que tu falou. Porque lembra que eu falei antes que
a gente chegou à conclusão de que se a gente não entendesse o dinamismo, se a gente não conseguisse entrar na mesma linha que vocês, não ia ter acontecido essa parceria, né? Tão rápida, longínqua, intensa como foi, né? E tem sido, no caso. Mas tem momentos da vida, assim, tem momentos do atendimento, tem momentos do que acontece no âmbito empresarial e de atendimento até, que não importa de quem que é o responsável, entendeu? Que não importa de quem que é a culpa, que não importa, tipo assim, se abriu o chamado, se não abriu o chamado, entendeu? Primeiro a gente resolve o que tem que resolver, entendeu? E depois a gente descobre o resto das informações. Isso desculpa até te interromper, mas é um negócio interessante, porque muitas vezes, antes da gente conseguir trabalhar aqui no BOE, ficava até aquela dúvida, né? Será que todo mundo pode abrir chamado? Será que a gente pode botar os caras ali, chamar a TI a todo momento? Só que isso acontecia porque, de fato, a gente não tinha realmente uma estrutura tão grande, né? Mas a partir do momento que veio a Nubiway e começou a trabalhar conosco, que eles entenderam qual é o negócio, independente da pessoa que está chamando hoje, vocês, tu sabe, como existe já todo um mapeamento por trás, quem é a pessoa, o que ela faz, qual horário que ela trabalha, o que ela precisa para trabalhar, que tipo de informação ela tem que ter, quando ela aponta para vocês algum desses itens, tu já sabe qual que é o problema, é rápido de resolver. Então não precisa passar do usuário para a gestão fazer um chamado para daí agilizar determinado problema. Não, é rápido, está resolvido, né? Isso é uma questão muito importante também, que eu vejo que é um ponto que ao longo do tempo a gente foi evoluindo nesse assunto, e que seja uma baita dica também para quem está hoje implementando um TI, sabe? E a gente como gestor, né, Júnior, a gente consegue pensar exatamente no estratégia. Vou te dar um exemplo de como essa agilidade é importante. Imagina, cara, teve até um cenário que isso aconteceu de verdade, isso que eu vou falar. Que eu lembro que uma pessoa da ConnexLog entrou em contato com a gente e pediu uma senha, que era de um sistema mais, assim, de um nível um pouco mais alto. Essa pessoa nem teria por que ter essa senha, não tinha permissão para acessar aquilo ali. Quando ela pediu a senha, a gente entrou em contato contigo, Júnior, para dizer, cara, a pessoa tal tá pedindo essa senha, o que eu faço aqui nessa informação? E daí tu começou a rir no telefone e falou, cara, eu tô na frente da máquina da pessoa com ela, entendeu? e aí, enfim, tá, então beleza, então liberamos lá, ok? Mas é que esse tipo de agilidade, tanto em atender a pessoa quanto em falar contigo, é muito importante. Claro. Porque, cara, tu não sabe o que o usuário tá vivendo lá, entendeu? Quando a gente no BOE, né? Quando a gente bola uma solução, um produto, um serviço, um contrato, qualquer coisa assim, um projeto inteiro que seja para alguém, tu tem que pensar em todos os âmbitos. Tipo assim, quanto que vai custar aquilo, o nível de trabalho que a gente vai ter, se a gente consegue suportar tecnicamente aquele tipo de coisa, se a gente quer fazer aquilo no mercado. Mas além disso, qual é o impacto que isso vai ter na vida da empresa que está comprando? Porque assim, vamos supor que hoje a gente chegue aqui e entregue, cara, uma ferramenta de telefonia para vocês, por exemplo, sabe? Qualquer coisa assim. E isso, tipo, ligação começa a cortar, tu vai fazer ligação não completa, recebe ligação, fica picotado. Cara, a gente está impactando não na vida, não só no usuário que está usando aquilo ali, entendeu? Ele também. Ele não vai conseguir executar o trabalho dele, o cara do comercial não vai bater meta, o cara do operacional não vai rastrear, que tem que rastrear, por causa disso que a gente fez. E o cliente vai ser penalizado. Então, o processo tem que ser ao contrário, entendeu? Se a gente tem que ser ágil, entendendo que a pessoa que está no front ali, o usuário que está trabalhando pelo cliente precisa de atendimento rápido, então vamos talvez criar uma estratégia diferente de atendimento que atenda a ConnexLog. Foi isso que a gente fez. Foi isso que a gente fez. É isso que a gente faz com todos os clientes. Porque tem cliente, cara, entendeu? Até, assim, o Rony é um dos caras que eu acho que mais se enquadra nesse exemplo que eu vou dar. Tem clientes, cara, que tu pode chegar na mesa e dizer assim, amigo, tu tem portal de atendimento, tu tem e-mail, tu tem o telefone da empresa, tu tem o meu telefone pessoal. Eu só não quero que tu me chame por WhatsApp, porque às vezes eu tô em reunião, às vezes eu tô dirigindo, às vezes eu tô viajando. E, cara, o WhatsApp é uma coisa que tu não vê, entendeu? Tu vai ver quando tu parar em algum lugar, quando tiver internet, sabe? Dependendo do lugar que tu tá. O que acontece com o Rony? Ele manda no WhatsApp, entendeu? Ele te liga no WhatsApp, às vezes ele te manda assim, cara, SOS, estamos com um problema. E tu não sabe o que aconteceu, cara, o nível daquilo, entende?
Mas isso eu consigo também... imaginar tu rindo do outro lado. Exato. Mas é que, e ao mesmo tempo que assim, pô, eu já apresentei várias formas de atendimento pro cara, tudo bem, cara, tem cliente que a gente vai ter que atender dessa forma e faz parte do nosso viés de melhorar a vida das pessoas, de entender isso também, entendeu? Porque assim, nessa questão de agilidade, no multicanais, começo, né, cara, Matheus? Esses multicanais, isso é importante, né? A gente atende muito nossos clientes multicanais, né? Mas, cara, é que, sim, hoje em dia, eu acho que hoje em dia é meio crucial, assim, a empresa que não trabalha né, com essa questão de vários canais de atendimento, não só em TI, mas vocês, inclusive. Isso. Tipo, a Conexlog, pensa o cliente só poder chegar na Conexlog por telefone. Tipo, cara, não rola, ainda mais o cara que tá na pressão lá querendo o transporte. Essa escolha não é nossa, vou te falar, ela não é nossa. Ah, eu vou querer atender só por e-mail, só por telefone, só por WhatsApp. Não. A gente tem que estar disponível onde o cliente possa bater na porta, né? Isso aí. E é isso aí. Mas o que eu ia comentar ali, que eu me interrompi sobre essa questão do multicanais, cara, é que pra mim o multicanais é essencial. Mas essa forma vai de tu combinar com o cliente. Porque o princípio de todo negócio é que, assim, tudo pode ser combinado, entendeu? Tipo assim, não tem nada que não dá pra fazer e não tem nada que tem que ser estritamente daquele jeito, entendeu? Uhum. Por exemplo, aqui a gente tá enxergando essa tela azul aqui, mas tipo assim, é obrigado ser azul? Não, cara, entendeu? É azul agora porque, pô, é a identidade visual da empresa e tal, mas o negócio tudo é maleável. Então, se a Conexlog funciona melhor sendo atendida por WhatsApp, ou mais ainda, se tem um setor que funciona por WhatsApp, outro setor que prefere o portal, outro setor que prefere o telefone, que assim seja, entendeu? Usem as formas. Todas existem, usem as que forem necessárias. Né? Excelente, meu amigo. Então, basicamente, a ideia, eu acredito que a gente possa ter compartilhado com o pessoal, né? Não sei se tu quiser comentar mais alguma coisa que tu acha extremamente relevante ao longo do teu tempo de empreendedorismo, tu teve muita relação com o TI, eu acho que tu pôde acompanhar essa evolução de uma forma muito próxima, né, de o que era, sei lá, 10 anos atrás, o que era falado de TI hoje, 10 anos e agora, né, qual que é a diferença de assunto, de tomada de decisão muitas vezes, de eu faço ou não faço alguma coisa, o TI tem que estar junto numa conversa estratégica para poder nos ajudar e apoiar realmente uma tomada de decisão. E a ideia de fato da conversa era isso, né, poder passar aí para as pessoas, ao menos botar um pouco atrás da orelha, né? Se hoje tu não tem um TI estratégico, que tu pense nisso, que tu entenda, pesquise, vá atrás, te informe um pouco mais disso. E fica aqui o convite, na verdade, né, para todo mundo que quiser perguntar, pesquisar, botar ali, até eu pedi pro nosso editor aí, o Vitor, colocar um arroba no Biway aí, para caso o pessoal queira entender um pouco mais, né? Para entender, perguntar, questionar, deixa aí caixinha de pergunta, fala aí, independente de qual canal, a gente pode estar presente a todos eles, né? A gente fica muito contente em poder estar de fato nesse omnichannel, né, que a gente pode falar. Então nos questione, pergunte, né, nos avise, entre em contato conosco. E a palavra é essa, né? É um TI estratégico, né? É isso que a gente tem que começar a entender. Mais uma vez, a gente sempre traz a Nubiway para conversa quando se trata de estratégia, né? Segurança, eu bato muito na questão de segurança, porque, mais uma vez, para quem não sabe, quem não acompanhou os outros episódios, volte ali para trás para entender um pouquinho da nossa história, né? Acompanhe, mas eu tenho 25 anos de mercado, né? No mundo da logística, então eu já vi muita coisa ser feita errada, já vi muita coisa ser deixada na mesa, já vi muito cliente sair de locais onde eu passei, onde eu trabalhei, por causa da segurança, né? Então hoje a segurança para nós ela é primordial, né? Para nós enquanto empresa, para o nosso cliente enquanto cliente, né? Eu acho que é extremamente estratégico e relevante a gente falar sobre isso, e cada vez mais a gente vai evoluir na questão da tecnologia, né? As tecnologias elas estão aí, elas não têm mais volta, né? A gente agora começa a trabalhar também a questão das IAs, né? das inteligências artificiais, para dentro do nosso negócio, para dentro do nosso sistema, para dentro do nosso cliente, e cada vez mais a gente precisa de parceria de longínqua, que nem a gente fala, e ponta firme, né, que a gente consiga evoluir junto.
Isso aí. É isso aí, Matheus. Muito obrigado pela tua participação. Acredito que a gente conseguiu sim levar a mensagem aí para todo mundo. E, pessoal, caso ainda vocês não nos sigam, fica aqui o convite. Dá uma olhada realmente no nosso canal no YouTube, no nosso Instagram, no Spotify. A gente está aí presente em todos os canais. Da melhor maneira como tu preferir acessar esse conteúdo, a gente vai estar lá presente. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima.